Fala, meus craques, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui com uma lenda, um cara super talentoso, Cauê Melo. Monstro, você é louco, eu que agradeço. Eu pego aqui, então fechou. Eu que agradeço a presença, o convite na verdade. A gente gravou recentemente e, pô, uma honra estar aqui, ainda mais aqui, ó, nesse cenário maravilhoso. Bateu saudade? Bateu assim uma nostalgia muito grande, cara. Eu vivi dos 5 aos 18 jogando, e aí depois eu parei pra ir pra noite pra tocar. E aí quando eu vi hoje aqui, eu falei, caraca, mano, bateu assim uma nostalgia de chegar cedo, de comer, aí de 9h30 tá no campo treinando. E aí depois sair, mano, da hora. Bom, meu nome é Cauê Melo, eu tenho 20 anos e atualmente eu sou músico. Sou músico, faço uns quadros lá no Instagram chamado Verso da Semana, que é uns quadros onde eu sempre tento convidar alguém que eu admiro, que eu me inspiro. Falo do Instagram, @ocauemelo, se você quiser conhecer um pouquinho lá, @ocauemelo. Mais top de São Paulo. Você é doido. Meu mano, conta um pouquinho da tua história. Antes de você ser cantor, a gente veio trocando ideia ali e ele teve o objetivo de ser jogador de futebol. Não era um sonho, era um objetivo. Por que esse objetivo? Eu comecei a jogar futebol aos 5 anos de idade. Meu pai me levou num ginásio que tinha lá perto de casa. E eu comecei dos 5 anos de idade até os 11 jogando salão, futsal. E aí dos 12 eu fui pro campo. Dos 12 eu conheci o campo, mano, me apaixonei pelo campo de verdade. E aí eu treinava num projetinho de várzea, que era o Marabá. Só que tinha os mesmos treinos, óbvio não com a mesma intensidade de um clube grande, mas com os mesmos treinos de um clube. Então isso me ajudou muito, era um projeto de várzea, mas com os treinos sempre levado muito a sério. E aí eu comecei nesse projeto, e quem é de Taboão da Serra, em Taboão da Serra tem muitos campos, e aí geralmente, anualmente eles fazem um campeonato municipal que junta todo mundo, que é a famosa Copa Semel. Eu joguei muito a Copa Semel. E aí fiquei dos 12 aos 15 treinando lá no Marabá. Com 15 anos eu fiz uma peneira no Corinthians. Minha primeira peneira, eu fiz uma peneira no Corinthians e passei. Mas uma semana depois eu machuquei meu joelho. E aí eu não fui sucessivamente para outra semana. E aí continuei treinando no Marabá, querendo aquele objetivo, fazendo muito, treinando demais. E aí cheguei em 2016 eu só fiquei treinando na várzea, jogando esse campeonato. Em 2017, eu recebi uma proposta para ir lá para Santa Catarina para jogar. E aí eu fui lá para Santa Catarina, lá em Itajaí, no time, deixa eu ver, Almirante Barroso, no time lá de Itajaí. Já foi para Itajaí? Mano, Itajaí é maravilhoso. E aí eu fui para Itajaí com aquela coisa de tipo, mano, agora vai. Agora a gente já tá aqui, 17 anos, já tem uma bagagem de treino, de vivência, já sei o que eu quero, o objetivo. E quando eu cheguei lá em Itajaí foi legal assim, porque o atleta ele meio que sente quando ele tá bem, quando o treino é bom, quando ele sabe, mano, eu vou ficar e já era. Na primeira semana eu tinha passado no teste, e aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui, já tá bom, já era, vou jogar o Catarinense, vou me inscrever no Catarinense. E aí passou um tempo, acredito que um mês, o treinador chega e fala, pô, infelizmente a gente teve uma reunião aqui no clube, o alojamento vai fechar. E aí a gente não tem condições de vocês que são de outros estados continuar aqui, só que vocês podem fazer igual alguns atletas fazem, que é alugar uma casa, o clube disponibiliza com comida, essas coisas assim. E aí, com o meu empresário, na época a gente decidiu não fazer esse acordo, e eu voltei para São Paulo para disputar um campeonato com a camisa do Taboão, do CATS. E quando eu voltei para São Paulo, eu ganhei uma bolsa para jogar e estudar numa escola particular, alguns campeonatos que geralmente as escolas particulares disputam. E aí eu voltei para São Paulo, e dentro desses campeonatos, tinha um em específico que o destaque do campeonato ganhava uma viagem para ir para os Estados Unidos. E eu fui destaque do campeonato e ganhei essa viagem para ir para os Estados Unidos, uma bolsa para jogar e estudar nos Estados Unidos. E aí chegou em 2018, na época que era pra gente ver essa coisa da bolsa. A gente foi lá, junto com os meus pais, eu reuni lá pra reunião para conversar.
Só que era muito caro e eu já ia fazer 18 anos e eu falei, cara, eu não quero que vocês continuem pagando pra mim, sabe, essas coisas. Pô, se for pra mim ir pros Estados Unidos, não quero que vocês me banquem, pô, eu já vou fazer 18 anos, e sabe, e é uma viagem muito cara. E os meus pais falaram, não, se você quiser que a gente pague, a gente paga. Eu falei, não, cara, não quero que vocês paguem, porque é muito caro e eu não quero que vocês fiquem me bancando. E aí passou isso em 2018. Novamente, vamos recapitular. Em 2015, a minha história com o futebol é uma história muito engraçada, porque ele sempre me deu umas nuances assim de que, tipo, você vai aprender muito com o futebol, mas assim, não é o que a vida quer que eu faça. Em 2015 eu machuquei meu joelho, passei no teste do Corinthians, machuquei meu joelho, fiz outras peneiras também, acabei não passando. Em 2017 eu fui para Santa Catarina, não deu certo porque o alojamento fechou. Voltei para São Paulo, ganhei uma bolsa para jogar e estudar lá pelos Estados Unidos. Só que chegou lá na hora, não era uma bolsa, realmente tinha que pagar uma quantia, eu não queria que meus pais pagassem. E aí cheguei em 2018, fui treinar na Portuguesa. Fiquei uma semana lá na Portuguesa, só que tinha muita gente, tipo uns 60 moleque. E eles tinham acabado de jogar a Copa São Paulo, então eles estavam com um time base. E eu falei, cara, não vou ter destaque aqui. E isso ia avançando, até que eu falei na minha vida, eu falei, cara, eu preciso decidir, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo? Sabe quando você tá caminhando e geralmente, já no final, você tem que escolher dois caminhos? Eu falei, cara, 2018 vai ser o ano que eu vou saber se é realmente isso pra minha vida ou se não é realmente pra minha vida. Passou um tempo, eu entrei na Inter de Limeira. E na Inter de Limeira eles estavam reformulando o time para jogar a Copa São Paulo de 2019, que inclusive foi aqui. E ali na Inter de Limeira era todo mundo igual. Não tinha essa de quem tinha mais moral, quem tinha menos moral, era todo mundo igual. E aí eu falei, cara, aqui é a oportunidade que eu tenho para dar 100%, para mostrar realmente que se é isso que eu quero da vida, se eu vou dar o meu máximo, eu vou me empenhar. E eu coloquei isso na cabeça. E na época eu já tocava, assim em barzinhos de fim de semana, em esquinas assim de rua de fim de semana, e eu nunca bebi, isso me ajudou bastante, mas eu só tocava por brincadeira, só por gostar realmente, mas sempre com foco no futebol, com foco nisso. E aí fui treinando, chegou novembro de 2019, eu machuco as minhas costas, e aí eu falei, cara, agora não sei o que vai acontecer. E geralmente o atleta, ele sente quando ele pode se recuperar rápido e ele sente quando não vai dar pra jogar. Em 15 dias eu recuperei. Falei, cara, vou jogar. Mano, fiz fisioterapia 15 dias seguidos, e fisioterapia quem faz é um saco, sabe? Fisioterapia é um saco. Fiz 15 dias seguidos de fisioterapia. E aí, mano, me recuperei, corri 40 minutos na esteira, não senti nada, voltei pra treinar. No primeiro dia que eu volto pra treinar, eu sinto a dor nas costas. Vocês já perceberam por que o Cauê é cantor, né? Porque ele fala pouco. Brincadeirinha, mano. Pode continuar. Se deixar, eu falei pra você, se deixar, eu vou falando os detalhes, vai acontecendo, eu vou lembrando das coisas. Mas aí, eu voltei no primeiro dia depois que eu voltei, e machuquei as costas novamente. E aí eu falei, cara, não vai dar pra voltar, porque já era dezembro, e o pessoal já ia alojar, e eu falei, mano, não vai dar pra voltar, realmente. E aí, recapitulando novamente, em 2015 eu machuquei meu joelho, em 2017 eu fui pra Santa Catarina, tava tudo certo, o alojamento fechou. No ano de 2017 também eu ganhei o destaque lá pra jogar e estudar pelos Estados Unidos. Acabei não indo porque tava muito caro, eu não queria que meus pais me bancassem. Em 2018 eu fui pra Portuguesa, mas tinha muita gente, não tinha como ter destaque. Continuando em 2018 eu fui pra Inter de Limeira, mas acabei machucando. E aí chegou no final assim, eu falei, realmente... Eu tentei, sabe aquele sentimento de eu tentei. Você deu tudo, né? Não foi da noite pro Não dia. era pra ser. Eu tentei realmente, só que, foi igual eu falei pra você, eu já tocava. Então, eu comecei a tocar aos poucos, aquilo ali, e pra você ver como o futebol foi muito importante na minha vida. Parei de jogar futebol em janeiro de 2019, Copa São Paulo aconteceu aqui, tudo certinho, e comecei a tocar em janeiro de 2019.
E fui pro samba, fui fazer aquilo que eu tava começando a despertar uma coisa em mim do lado músico, de gostar de fazer aquilo e tal. Peraí, só um minuto. Antes de você falar um pouco sobre o início de carreira no samba, uma curiosidade que a maioria dos garotos que acompanham aqui no canal tem é sobre as peneiras de futebol e você fez. Você passou no teste do Corinthians, que é um grande clube, você abriu uma porta muito grande, né? E um conselho que eu dou para os atletas que vão fazer testes é a preparação física, mental e a preparação técnica, que é fundamental. E se você passou lá, porque você estava preparado para isso, né? Então, não se dê por iludido. Se você não estiver preparado para chegar num clube grande, principalmente, e não está preparado, 80% de chance de ser reprovado. Fechou? Não, isso que você falou é de total importância, porque conforme a gente vai aumentando a nossa idade, a gente vai percebendo como funciona o futebol, a gente entende que a gente só depende da gente. Então, se eu dou uma migué no treino para não correr, se eu faço isso ou aquilo, no jogo eu sinto. No jogo, aquele último pique que você tem que dar realmente falta. No jogo, aquele chute que você tem que acertar vai para fora. Então, é muito importante essa dedicação. Foi igual eu falei pra você, no último ano eu tava muito focado, eu falei, cara, se for pra ser isso, vai ser agora, e se não for, eu vou arrumar outra coisa. E como eu já tava tocando, o samba foi meio que fluindo naturalmente, só foi acontecendo. Pra você ver, eu comecei a tocar em janeiro de 2019, com 3 meses tocando na noite, eu abri o carnaval em Embu das Artes. Quem toca sabe que é muito difícil você, com 3 meses de experiência, abrir um carnaval em uma cidade que já é tradicionalíssima no carnaval, que era em Embu das Artes. Com 6 meses, olha como as coisas foram fluindo, com 6 meses de tocando, de experiência na verdade, eu tava abrindo o show do Voo pro Sereno, que era tipo, em 2019, mano, o auge dos caras, tinha acabado de lançar DVD, isso e aquilo, e eu tava... Quem foi os caras mais fera que você já compartilhou palco aí? Você acabou de falar tem mais? Foi o Voo pro Sereno, que isso foi isso foi em julho, agosto de 2019. E tipo, eu tava com 6 meses de experiência e as coisas foram fluindo, foram acontecendo naturalmente. Eu falei, realmente, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Sabe quando você sente que você tem que fazer aquilo? É o que eu tenho que fazer, porque só tá fluindo, sabe? As coisas estão vindo e acontecendo, E aí, mano, e uma curiosidade minha que eu tenho, eu já vi você tocando em palcos e vi você levantando a galera. E eu fico me imaginando o que pensa, o que passa na cabeça de um cantor ali naquele momento. Que eu acho que como não é o sonho ainda alcançado, porque é arrastar grandes multidões, penso eu. Mas assim, só de você estar ali, você tá, abalando, você tá, é aquilo que você ama, não é? Qual, assim, o pensamento? Eu sempre dou essa igualdade de pensamento, tipo, eu no palco é igual muitos atletas no campo. Quando eu tô ali no palco, cara, é o que me completa, sabe? É aquela coisa que, tipo, eu preciso estar aqui, eu preciso desfrutar esse momento, porque eu sei que esse momento uma hora vai acabar. Então, o tempo que eu tenho aqui no palco e o tempo que um atleta tem no campo é o momento que ele tem para fazer o melhor que ele sabe? Então, eu gosto muito de falar de alegria. Então, se eu tô no palco, cara, eu preciso compartilhar a alegria que eu tô no palco com as pessoas que estão ali. E você falou sobre acabar. Não é acabar a carreira, né? É acabar o show ali, né? É aquele momento. E só que tem um detalhe: carreira de cantor vai mais longa, né, do que carreira de jogador. Porque a nossa vai 10 anos de carreira profissionalmente, mais uns 5 anos ali arrastando, perto dos 35, 15 anos de carreira, né? E a de cantor? Cara, de cantor depende muito da cabeça do cara. Se o cara entende que a carreira de cantor ela precisa ter uma constância, um segmento, de você estar sempre querendo se abrir ao novo, sabe? Se você se pegar muito a uma coisa só, você não consegue crescer. Eu acredito que isso é na vida, pra vida inteira. Então a carreira de cantor ela é assim também. Se você quer ter uma carreira longa, se você quer ter uma coisa que você faça por muitos anos, você tem sempre que se reinventar, porque eu acredito que essa é a coisa bela da vida, de você sempre aprender uma coisa nova.
E uma curiosidade minha, não é de vocês nada. Quanto ganha um cantor de pagode no auge e um cantor de pagode em meio de carreira e no início? Vamos lá. O cantor no auge, aí vamos definir uma média, assim, o auge, por exemplo. Um cara que faz, sei lá, um cara que está na TV sempre, o cara que consegue bastante público, que tem a capacidade de levar público, varia muito, geralmente varia muito de 50 a 100 mil. De 50 a 100 mil, isso um cantor no auge, e a gente está falando de cantores que... Por show. Por show, de cantores que fazem 25, 30 shows no mês. Cantores que estão na média, por exemplo, vamos definir uma média como cantores que são conhecidos, mas não tem uma constância na televisão, uma constância em rede social. A gente pode colocar, acho que de 3 a 10. Então você tem uma diferença muito grande, de quase 40 mil de uma pessoa que está no auge, de uma pessoa que é conhecida, mas não está tão no auge assim. E um cara que está começando, que eu acredito que é 95% da rapaziada que toca, que está na música, varia muito de 1.000 a 3.000. Esse é o preço tabela do cara que toca na noite, do cara que tá ali sexta, sábado e domingo, geralmente é esse preço. Entendi. Então, é mais ou menos como no futebol. Só que no futebol ainda consegue se ganhar mais, né? Quando se tá no Barcelona, principalmente, aí são valores que nem se comparam. Você falou uma coisa interessante, que apenas 95% da rapaziada que está começando, que está no seu início de carreira, ganha de 1.000 a 3.000, né? E essa realidade no futebol também ela existe muito, mas muito. A maioria dos guerreirinhos que você acompanha aí em clubes de futebol por esse Brasil ganha essa média aí de salário. A gente tem a mania de só ver os caras que estão lá em cima, né? Que é os craques, né? E aí não preciso nem falar, né? Mas o normal é essa realidade. 95% ganha um salário mínimo que sustenta a tua família e tira toda a tua renda ali desses clubes de divisões assim, né? Não, é exatamente isso que você falou. E a analogia do futebol com o samba, eu trago para minha vida porque ela é muito presente. Ela tem suas diferenças, mas ela também ela tem uma constância muito grande. Deixa eu só retomar um pouquinho. Com 6 meses eu estava abrindo o show do Vou Pro Sereno. E aí passou um tempo, eu estava em casa, estudando música e tal. Falei, cara, eu preciso lançar uma música falando sobre a minha cidade. Fiz um vídeo falando sobre a cidade de Taboão da Serra, que é a cidade que eu moro. E esse vídeo viralizou muito. Em 2 dias, 3 dias, viralizou entre as pessoas que me conheciam. E aí um tal de cara, um rapaz chamado Thiago Ventura, não sei se você conhece, que é lá da cidade, viu esse vídeo e compartilhou no Instagram dele, e ele não sabe o quanto ele me ajudou. Porque começou a abrir portas assim que da noite, juro pra você, da noite pro dia eu fiquei conhecido. Eu gosto bastante de ir em mercado, eu que faço as compras de casa. Então eu fui no mercado, você não é um rapaz do vídeo? Você não é um rapaz disso, daquilo, tal. E aí retomando a associação do futebol com o samba. Esse vídeo me abriu portas assim muito grandes, e uma das portas que abriu foi a gravação com o Marcelinho Carioca. Isso foi em novembro de 2019. Eu vi esse vídeo no Instagram que você postou, ficou top. Isso, então. E com o Chicão também, evidentemente. Não, o Chicão, eu sou fã dele. Eu vou chegar lá. As faltas dele cobrando no Corinthians, os carrinhos, Chicão, um abraço, te amo. Vou mandar pra ele. Eu gravei com o Marcelinho, muito por conta do presidente do CATS, que me deu essa liberdade de poder gravar com o Marcelinho. E aí que eu comecei a entender que o futebol, que eu tenho que ser muito grato ao futebol, porque o futebol ele não me deu uma carreira, mas o futebol ele me deu muitas outras coisas. Abriu portas. O futebol moldou muito o meu caráter. Com o futebol eu aprendi a trabalhar em equipe. Com o futebol eu aprendi a ter disciplina, a chegar no horário. Então foram coisas assim que eu vivi a minha adolescência e o começo da idade adulta no futebol, que eu só fui entender depois. No dia da gravação com o Marcelinho Carioca, tinha 2 pessoas que são muito especiais, que me ajudaram muito. O Gustavo Neri, que é um jornalista que fez a ponte para eu gravar com a Ale Oliveira, e o Amaury Nunes, que é um apresentador de TV.
Passou um tempo, janeiro de 2020, tem Copa São Paulo. E pra você ver, cara, como que é as coisas. Eu não joguei a Copa São Paulo, machuquei na Copa São Paulo de 2019. E na Copa São Paulo de 2020 eu fui convidado para cantar em um dos jogos lá em Embu das Artes. E, cara, poder entrar no campo, sentir o clima da Copa São Paulo, não como jogador, mas como cantor, tipo, com uma coisa que eu quero fazer da vida agora, que eu senti que eu preciso fazer da vida. Estar no campo assim, eu falei, cara, o futebol ele é maravilhoso, sabe? As coisas que eu aprendi com o futebol, hoje ele me retorna. Podendo estar dentro de um campo. Hoje a gente aqui, era para eu ter jogado em 2019. E hoje eu tô aqui com você conversando aqui nesse campo, então já, tipo, vem várias lembranças e eu falo, caramba, o futebol ele é maravilhoso por conta. Eu notei, a gente entrando no portão, quando a gente entrou, ele parece que mudou, ficou assim, impressionado, sabe? Quando você entra assim, começa a vir lembranças do teu passado e memórias positivas, então ele ficou meio assim, né? Foi o futebol, eu agradeço imensamente ao futebol por conta disso, dele ter me dado uma alegria quando eu jogava, e principalmente a alegria de poder conhecer outras pessoas depois que eu parei de jogar. E aí eu fiz esse dia lá na Copa São Paulo. Passou um tempo, o Amorim Nunes, que estava no dia do Marcelinho Carioca, me chama para fazer uma participação do programa dele, no programa Arquibancada, no Band Esportes. Mano, eu não tinha CD, eu não tinha DVD, eu só tocava na noite, e ele me chamou e foi muito legal. Participei de um programa de esportes, cantando samba. Na mesma semana gravei com a Ale Oliveira e na mesma semana eu fui chamado também para participar de um Jogo das Estrelas, e ali foi onde eu falei, cara, onde é que eu tô? Que você olhava para um lado tinha Ademir da Guia, Djalminha. Foi no Pacaembu esse jogo? Não, foi lá em Embu. Ademir da Guia, Djalminha, Túlio Maravilha, quem mais? O Sérgio, que era goleiro do Palmeiras, o Chicão, o Edilson Capetinha, Paulo Nunes. Eu no vestiário com os caras, eu falei, cara, olha... eu vi essa resenha. Você cantou, né? Eu fiz um versinho lá pro Edilson e pro Djalminha. Eu falei, cara, olha onde está... Dá uma palhinha do versinho, lembra? Mano, não vou lembrar. Uma musiquinha que você cantou lá e tal. Lembra de alguma? Não vou lembrar porque... É difícil, canta. Porque geralmente, como eu tô fazendo muita coisa, eu tô fazendo muito vídeo, eu esqueço esses vídeos assim, eu só preciso ver assim, falar, então foi esse aqui que eu falei do Chicão, esse aqui que eu falei isso. Agora de cabeça, agora eu não lembro. Tem que ver. Até se eu falar pra você cantar o que você fez pra mim. Não lembro. Eu vou falar, cara. Eu lembro, porque ali, quando a gente foi gravar o clipe, você viu, analisou tudo primeiro, né? Isso, eu tenho uma memória muito boa, então isso me ajuda. Então eu pego assim 2 vezes, é isso aqui, então vamos embora, é isso aqui. E aí quando eu tô realmente editando é que eu pego a música. E aí passa um tempo eu esqueço. É coisa de cantor, né? E aí pude gravar com o Chicão, pude gravar com o Túlio Maravilha, pude gravar com o Ademir. Tem uma história do Ademir da Guia com o Djalminha, não sei se dá tempo de contar. Mas peraí, antes de você contar, deixa eu falar. Uma coisa relacionada aí que eu lembrei, esse negócio de, o cantor ter que não lembrar, assim, mas no momento que, por exemplo, lá em casa, igual ele falou, para focar e lembrar a música, é a mesma coisa de jogador de futebol. A gente treina durante toda a semana, a gente assimila, só que depois a gente precisa de um tempo para concentrar pro jogo, entendeu? Então, por isso, o motivo da concentração. O nome por si próprio já diz, né? Então, é relacionado. E isso daí que você falou foi o que justamente fez eu escrever a minha primeira música, que foi o Joga Bola Jogador. Sério? Foi, e eu vou até contar como que foi essa criação. A gente estava indo concentrar num jogo, e era um jogo muito importante. Eu não lembro contra quem era, eu estava na Inter de Limeira, mas era um jogo muito importante. A gente estava no ônibus, e geralmente tem a rapaziada do funk, que ouve o funk, e é engraçado que no caminho da concentração tem várias fases. Tem a fase que tá todo mundo alegre, tem a fase que você vai se preparando para se concentrar, e quando tá chegando realmente, acho que umas meia hora final, é a fase que você tá concentrado para entrar no jogo. E aí o pessoal do funk acabou, e geralmente no clube eu era sempre o cara que levava os instrumentos, que conhecia mais pagode, geralmente era eu. E aí, sempre tem. Geralmente era eu. E aí, Mas você já era diferenciado, pelo seu talento, tá doido? Porque tem uns cantores aí que só enganam. E aí me deram a caixinha de som, né? E falou, Cauê, põe uma música pra inspirar a gente aí. E eu falei, cara,
Eu preciso de uma música que fale exatamente disso aqui que a gente tá vivendo, cara. De um sonho que todo mundo tem que buscar, que a gente tem que acreditar. E fui procurando, não achei a música. Falei, cara, seria legal se alguém fizesse uma música falando disso aqui que eu tô vivendo. Da gente ir no ônibus, na concentração, focado e tal. Passou um ano, eu me vejo escrevendo essa música. Depois que eu paro de jogar bola, eu falei, cara, eu vou escrever essa música. E aí foi o Joga Bola Jogador, a música que eu escrevi, que eu cantei na minha live. E tá... Estourou, né? Estourou. É uma baita música, tá louco, velho. Ó, tá no YouTube? Tá no YouTube e tá no meu Instagram também. No seu canal no YouTube? No meu canal no YouTube. Passa aí pra rapaziada curtir. É Cauê Melo, tá lá no meu canal do YouTube, Joga Bola Jogador. Mas você não, por enquanto você não tá ainda tão no YouTube. Eu não comecei a montar meu material tá lá paradinho, só tem alguns vídeos da live. O que eu tô mais movimentando agora é o Instagram. Então vai lá no Instagram dele e vê essa música show de bola, mano. Vocês vão ver o talento desse garoto aqui. É tipo como se fosse um Neymar no início. Sem brincadeira, vai lá no Instagram dele. Aquela música ali foi tipo o resumo que eu entendi do que o futebol foi pra mim, sabe? De uma lição, de uma motivação que você leva pra vida. E você tem que saber isso quando você entra em campo, sabe? De que tipo hoje é um dia que você acordou pra você dar o seu melhor. Então isso é fundamental, não só no futebol, mas também na vida, entende? De você estar todo dia se provando, todo dia mostrando o que merece, todo dia ali na luta. Isso também no futebol e no samba é uma coisa assim que é parecido, mas não é igual. Entendi. Meu mano, e agora, já na parte final, me conta um pouquinho do seu projeto de carreira. Assim, você já está na frente dos que estão no início, porque o início sempre é mais difícil, né? Mas você já está no caminho, você já subiu alguns passos ali, você já tem talento, você já tem a experiência, né? Então, eu acho que isso é fundamental para qualquer profissão. Me conta assim do teu projeto, aonde você quer chegar, e se você tem metas assim de anos para isso. Então, fala um pouquinho pra gente. Eu não consigo ter meta de anos, porque geralmente as coisas que eu faço vão acontecendo, principalmente na música, mas eu tenho alguns objetivos que eu falo, cara, esse é o próximo objetivo que eu tenho que seguir, esse é o próximo objetivo que eu tenho que seguir. Então, eu sempre tento levar assim, eu não consigo colocar um prazo de validade, até esse momento. Não, se tá aqui, a gente vai tentar fazer esse aqui, vamos lutar até terminar de fazer esse aqui. Alguns dos objetivos que eu tenho, obviamente, com essa pandemia, a gente não está podendo fazer evento, a gente não está podendo fazer show, mas é de começar a lançar os meus videoclipes, de começar a ter uma carreira para lançar um DVD, para lançar futuramente um CD. Essa é a carreira que todo mundo, obviamente, todo mundo que canta, obviamente, tem. Mas além dessa coisa que todo mundo conhece, de ter uma carreira, de poder ali ser lembrado, uma coisa que eu falo muito, que eu tenho como verdade, eu quero que a minha música e que meu trabalho chegue a pessoas que eu jamais imaginaria que eu ia chegar. Essa é a minha verdadeira motivação. Chegou em mim, pô, lá na Rússia, pelo amor de Deus. Quantos quilômetros tem daqui na Rússia? Fala a verdade. Foi igual você, cara, foi igual você. Eu te mandei o vídeo do Joga Bola Jogador, você respondeu, visualizou, então o meu trabalho chegou a lugares e pessoas que eu jamais imaginaria que ia chegar. O poder da rede social, viu, sonhadores? Poder das redes sociais hoje em dia. Entendeu? Então, eu tenho isso como a minha meta de vida. Eu tenho os meus objetivos de poder gravar um clipe, de poder voltar a fazer o meu pagode, mas essa coisa assim dentro de mim é isso. É aquela coisa do tipo... Eu não quero ter sucesso, eu não quero ser o maior, eu quero só que o meu trabalho chegue a pessoas e lugares que eu jamais imaginaria que chegaria. E aí vem automaticamente, né? Meu irmão, só para finalizar aqui, assim, você já, tipo, passa por alguma dificuldade, assim, na vida que chega a atrapalhar o teu lado profissional? Cara, o meu lado profissional, graças a Deus, eu tenho como muita base, muita calma e estudo naquilo que eu faço. Eu não consigo fazer as coisas por impulso. Uma das maiores dificuldades que, obviamente, aconteceu foi a pandemia. A pandemia, ela acabou praticamente com muitos projetos que eu tinha para o ano passado. Alguns dos projetos que eu tinha para esse ano também, porque a gente não sabe como isso vai ficar. Infelizmente, essa é a maior dificuldade que eu estou passando no momento e a maior dificuldade que eu passei na minha vida, assim, na minha vida.
Foi igual eu falei pra você, eu não vim de uma família rica, eu moro em Taboão da Serra, numa vielinha ali, sabe, que é a minha casa, é o meu lar onde eu sempre fui. Além da música, eu tenho o trabalho de edição, então você tem que sempre se estar reinventando. A dificuldade, ela sempre vai existir, sabe? Quando eu jogava futebol, eu não tinha dinheiro muitas vezes para poder investir, por exemplo, na viagem que eu tinha que fazer para os Estados Unidos. Eu não tinha dinheiro para fazer muitas outras coisas. Eu não saía de final de semana porque eu sabia que de manhã eu tinha que acordar para treinar. Sabe, a dificuldade tá em tudo isso, entende? Então, hoje em dia, a maior dificuldade que eu me vejo, e eu tipo, tenho certeza que a maioria das pessoas vem é a pandemia. De não poder sair para trabalhar, de ter que ficar em casa, entender que realmente precisa ficar em casa, mas entender também que, tipo, cara, eu preciso também trabalhar porque as contas não param de chegar, tudo isso, entende? Então a maior dificuldade que eu tenho realmente no momento é essa. E a nossa também, né? Meu irmão, que história top, mano. Foi um prazer te ouvir. Tenho certeza que a tua história, os teus momentos vão servir de exemplo para todos aí. E ele tem dois lados, né? Que é o lado do cantor e o lado daquele jogador lá no início, que fez peneiras no Corinthians, que abdicou da carreira porque que ele não queria que os pais pagassem. Então, percebe-se que é um cara extremamente inteligente e novo ainda, então tem tudo pela frente. Você sabe que eu tô na torcida por você já há um tempão, desde a Rússia. Eu falava pro Aleph lá, que era o único brasileiro no clube que a gente conversava. Eu falava, pô, Cauê Melo, mano, quando eu for para São Paulo eu quero ir num show dele. Infelizmente agora, com essa paralisação, quebrou, mas com certeza eu ia, nem que for, tipo, não na época do campeonato, que fique bem claro. Sim, mas depois, quando passar nas férias, porque vale muito a pena, velho. Que exemplo, mano, obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço. Tamo junto. Queria agradecer a você que está até aqui o momento, a você que gostou da entrevista, a você que gosta do Nailson. O trabalho do Nailson, e eu sempre falo, eu gosto de gravar com pessoas que inspiram, pessoas que querem ajudar outras pessoas. E o trabalho que ele faz, isso eu já falei para ele também, é um trabalho sensacional. Você que sonha em ser jogador, você que luta para ser jogador, você sabe que você só depende de você mesmo. E ter um cara como o Nailson, que te incentiva, que te apoia, sabe, que mostra as dificuldades, que fala, rapaziada, não é fácil, se você não tentar, não é fácil, que mostra o dia a dia, isso é de uma inspiração muito grande, de uma motivação muito grande, não só também para o futebol, mas para a vida, de um cara que sonha, de um cara que luta, de um cara que batalha, de um cara que não desiste. Então eu agradeço muito, muito por esse convite, de verdade, espero que a gente possa trocar ideia outras vezes. Com certeza vamos trocar, tamo junto. Valeu, Cauê. É nóis.